Hoje eu quero falar sobre a presença de necessidades sensoriais, movimentos repetitivos e hiperexcitabilidades. Quando a gente entra nesse assunto, é muito importante que a gente tenha delimitações. É comum que alguns se expressem em diversos contextos, né? Que se expressem em pessoas com TDAH, em pessoas com autismo, em pessoas com superdotação, ou duplas, ou que compartilham das três condições. Mas o que é importante? Que existem sim algumas delimitações, né? Pelo nosso DSM, a presença de estereotipias, né, de movimentos repetitivos, são consistentes mais com o diagnóstico do autismo, né? E um superdotado pode sim ter esses comportamentos se ele também tem autismo. Além disso, as hiperatividades, elas acabam sendo até mais confundidas, né, com a superdotação. Por quê, né? Um superdotado muito ansioso ou com uma velocidade de processamento, uma memória operacional super alta, pode gerar também uma questão de uma agitação psicomotora, né, que são ali as hiperexcitabilidades. Mas, pelo que eu noto, né, assim, principalmente em avaliação quantitativa, né, em investigação, assim, sobre os resultados desses pacientes, geralmente, né, quando a gente fala de um perfil que tem esses comportamentos de inquietações só superdotados, a gente vai ter ganhos com isso, né? Então, quanto mais eu me mexo, e aqui o que poderia ser essas agitações? Poderia ser, né, agitações em relação a batucar dedos, a batucar as pernas, né, como se estivesse tocando uma bateria, uma inquietação em relação a, né, fazer alguma coisa com as mãos, rabiscar com as mãos. Então, isso tende a trazer uma regulação. No TDAH, a gente vê que isso tende a roubar a atenção, né? Quando eu me cutuco, quando eu me balanço. No TDAH, a gente tende a ter uma agitação mais exacerbada, né? Movimentos de se balançar na cadeira, movimentos de bater os dedinhos. Essas inquietações com as pernas são muito mais intensas. A gente vai ter uma hiperatividade, né, que ela aparece em diversos contextos, né, não só contextos entediantes, ela aparece também em contextos que não tem, né, essa presença, assim, de um tédio tão intenso. Por exemplo, né, necessidade de fazer esses movimentos quando tô assistindo um filme do meu interesse, né, fazendo algo do meu interesse, e esse comportamento, ele tá presente ali. E às vezes, né, tá roubando da minha concentração. A gente vai ter também, né, algumas questões assim de necessidade de ficar se cutucando, né, de cutucar espinha, cutucar ferida. Isso tá presente, né, nos três, na superdotação, no autismo, quanto no TDAH, essas cutucações. Claro que muitas vezes muito mais intensas, são mais voltadas ao TEA, né, escoriações, até o skin picking, ele é um dos comportamentos que às vezes tá junto, né, ali no perfil do autismo, porque são às vezes necessidades repetitivas, né, de escoriações, então a gente tem que verificar, né, se isso traz uma inquietação, uma agitação ou uma necessidade de regulação por meio da atividade repetitiva, né, de cutucação, de escoriação. No autismo, a gente vai ver que tem alguns movimentos repetitivos ou necessidades mais específicas, né? Então, no autismo, a gente vai ter movimentos de balanço para frente e para trás, em momentos de crise, em momentos que eu tô mais me sentindo entediado, movimentos de balanço de pêndulo, né, de um lado para o outro, para se regular, movimentos de perambulação, né, de ficar circulando em um ambiente, ao entorno de uma mesa, ao entorno de uma né, de uma poltrona, num corredor, ficar perambulando, indo e voltando repetidamente. Nesse momento, às vezes, a gente vai ter também uma fala mais agitada, uma fala sozinha, movimentos, né, também assim,
que trazem regulação, né? Movimentos repetitivos com os dedinhos, esfolar um dedinho no outro, esfregar um dedinho no outro, movimentos como se estivesse contando um dinheiro, movimentos de ficar roçando o dedo ao entorno das unhas, ficar cutucando cutícula repetidamente, movimentos de bater algo, né, no corpo. Então, pegar um objeto e bater no corpo, ou pegar o corpo e fazer o movimento de bater em alguma coisa, né, bater a cabeça na parede, bater o corpo contra, né, algum outro objeto. Isso tá muito mais ligado ao autismo. Geralmente, no TDAH, a gente vai ter uma agitação de ficar, né, às vezes movimentando algo. No autismo, a gente vai ter o quê? Uma necessidade de fazer repetidamente a mesma coisa. Então, eu tiro a tampa e coloco a tampa. Tô ali com o zíper, desço esse zíper várias vezes. Eu tô com o cabelo, fico passando a mão naquele cabelo. No autismo, a gente também vai ter algumas manias, como às vezes passar as mãos, né, ficar passando as mãos no corpo, esfregando uma mão na outra, alguns maneirismos de braços, né, ou de dedos. Então, às vezes, algum maneirismo constante, né, ali em relação ao comportamento na interação social. A gente vai, né, ter também, às vezes, alguns tiques, né, tiques com as bocas, fazer algum movimento, né, com a boca, ou tiques, às vezes, nas expressões sociais, tiques de tensionar os ombros e soltar, tiques com os dedinhos, né? Às vezes a gente vai ter também alguns rituais de movimentação, né, em relação à rigidez do autismo, algumas manias, né, que podem também gerar movimentações. E isso, gente, é muito típico e exclusivo do autismo, né? Isso não tá presente na superdotação. Então, quando a gente tem essas necessidades sensoriais que trazem repetição, que trazem a presença, né, de uma estereotipia, picar papelzinho na mesa, né, enquanto tá num contexto social, ficar com algo na mesa, na mão, né, enquanto tá numa interação social, pegar algum objeto e pôr na boca e morder esse objeto, muitas vezes não é de ansiedade, né, muitas vezes isso tá dentro do espectro do autismo. Em relação também à parte né, dessa diferenciação, então o que é importante, né? Estereotipias são exclusivas do autismo. O que é uma estereotipia? São esses movimentos que eu expliquei para vocês. O superdotado, quando tem um perfil ansioso, pode, né, ter um perfil de um superdotado com ansiedade generalizada, pode ter também agitações, né, parecidas com do TDAH, mas nunca vão ser estereotipias, né? Essas agitações, se forem só da superdotação, podem ser de um quadro ansioso, né, de um transtorno ansioso, ou podem ser de uma questão, né, desse funcionamento neurológico só da superdotação, que não gera prejuízo para esse indivíduo. Quando a gente fala do TDAH, a gente vai ter as hiperatividades, né? Essas hiperatividades, elas também são bem específicas e delimitadas pelo TDAH, né? Então, elas podem estar presentes sim, né? Algumas delas, movimentações, né? Algumas cutucações, mas ou elas vão estar ali presentes na superdotação em estressores muito intensos, ou quando esse superdotado também tem um quadro, né, de ansiedade ali junto. Então, e aí o que é importante avaliar é os ganhos ou os prejuízos, né, dessa agitação, né? Então, se há prejuízo de atenção, se há prejuízo de funções executivas decorrentes disso ou não, né? Aqui é importante também ressaltar que tanto as estereotipias quanto, né, as hiperatividades, para a gente fechar um diagnóstico na vida adulta de TDAH e de autismo, elas vão ser muito importantes de estarem presentes na primeira infância, né? Mas às vezes o que eu noto é que os pacientes às vezes não percebem, né? Então, às vezes a gente não tem essa informação porque o paciente não lembra
e a gente não tem, né, às vezes outras pessoas para perguntar, né, outros elementos da família para levantar essas informações, tá? Às vezes as pessoas nem lembram. Mas se esse paciente expressa essa característica hoje de forma muito intensa na relação contigo, talvez, né, faça, né, sentido você investigar, dar exemplos, né, desse comportamento para ele. E não é porque ele não lembra ou ele não percebe que ele não tenha dificuldade, né? Às vezes isso é um fator até do próprio diagnóstico que vai, né, ser importante a gente levar em consideração, tá? Espero que isso possa ter, né, ampliado aí o olhar sobre esses movimentos, sobre, né, essas questões que são muito importantes para que a gente entenda e tenha um diagnóstico diferencial adequado em cada caso.